Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou o Peri Andrade, esse aqui é outro vlogzinho e, mesmo atrasadinho, gostaria de fazer os comentários sobre o Grammy 2020. O Grammy desse ano, ele teve coisas pertinentes que eu acho que vale a gente debater e comentar. Ele pode pautar um pouco o próprio futuro, tanto da premiação, quanto ele pode pautar acho que o cenário da música nos próximos anos. Acho que por isso que foi interessante. Inclusive eu digo isso porque eu sou um cara que sou um detrator do Grammy. Eu acho que o Grammy é uma premiação que é um primo pobre do Oscar. Eu acho que é uma premiação segregadora, ela é uma premiação que ela muitas vezes é pouco representativa, ela é confusa, ela é enrolada. Por mais que ele fale muito com o mainstream, mas eu acho que ele às vezes não consegue entender o cenário a qual ele está inserido, o cenário da música. Algumas vezes, algumas premiações têm determinados artistas que faz mais sentido ou não, mas no geral eu acho muito doido, assim. Eu não gosto, literalmente. Boa parte das premiações é assim, quando digo até que é primo pobre do Oscar, porque o Oscar ele reflete isso também. Você tem aquela coisa do Oscar so white, mulheres não concorrendo em várias categorias, tipo de direção. Por que tá sempre indicando as mesmas pessoas? Por mais que às vezes até tenha uma certa qualidade ali, mas por que não dá chance a outras pessoas, sacou? Tem tanto talento aí, você precisa realmente estar sempre naquela panelinha. E aí você pensa aquela coisa sempre vendido de lobby, vendido de corporações, vendido de empresários, e acaba sendo uma coisa vazia. Você acaba vendo mais porque até algum outro artista que você gosta ganha, ou pra você conhecer alguma coisa ou outra nova, ou pra ver as performances legais. E aí o Grammy desse ano, ele me tirou um pouco essa impressão e falou assim, ok, nos questionamentos que eu tenho sobre isso que acabei de falar, com os vencedores, com os indicados, e com até alguns que não foram indicados, eu acho que ele se mantém mais pertinente a esses questionamentos. Ao mesmo tempo que eu acho que a galera que ganhou, eu acho que faz jus. Eu acho que faz jus ao momento atual da música, no sentido não só o som que eles fazem, a qualidade do álbum deles, mas o que eles estão querendo dizer na música no geral. Eu acho que por isso que eu gostei, e eu acho que por isso que dá pra gente comentar. Tudo isso que eu falei, de não gostar e tudo, de achar que é confuso e tal, eu posso simplificar em duas coisas de exemplo. A gente pega as categorias de rock, melhor música de rock que você tem Tool, 1975, Vampire Weekend, Brittany Howard e Gary Clark Jr. O Tool está concorrendo a melhor música de rock e também melhor performance rock, que foi o que ele ganhou, inclusive. E aí você tem melhor álbum de rock, você tá concorrendo o I Prevail, sendo que o I Prevail tá na melhor performance de metal. Já em melhor álbum de música alternativa, você tem o Vampire Weekend, que é o Father of the Bride, e você tem o Vampire Weekend, que concorreu a melhor música de rock. E aí você também pode colocar isso nas categorias de latino. Você tenta nomear o máximo de pessoas possíveis, você tenta indicar o máximo de pessoas possíveis. Isso talvez até fosse legal, mas não há uma denominação clara e lógica de como nomear essa galera, ao mesmo tempo que vários que deveriam ser nomeados, que criticamente foram muito aclamados, ou que, tipo, sei lá, Brockhampton, que é uma coisa que o público e que a crítica adoram, não foi indicado a nada. Por que não? Vai ser indicado ano que vem? Não sei. Não foi indicado nem, acho que no ano passado, com nenhum dos Saturations. Melhor álbum de pop latino, você tem o Luiz Fonsi, você tem o Maluma. Na categoria de urbano latino, você tem a Rosalía, que é um pop também. Por que não tá nessa categoria? Eu acho que mais do que você ficar inventando categorias, eu acho que o Grammy poderia resolver isso, o próprio Oscar poderia resolver isso, outras premiações, aumentando o número de indicados. Você não tem uma categoria, por exemplo, de melhor álbum de metal. Acho que nunca teve essa categoria, sempre foi melhor música de metal. Ou seja, tem categorias que são privilegiadas do que outras, tem outras que você não entende bem como categorizá-las, tem outras que você simplesmente acha que não se deve dar o luxo de categorizá-las. E quem simplificou bem isso pra mim foi o Tyler, The Creator, que, abre aspas, ele disse o seguinte, ele ganhou inclusive o primeiro Grammy dele esse ano, com o Igor. Ele disse, por um lado, eu estou muito grato que o que eu fiz pode ser reconhecido em um mundo como esse, mas é péssimo que sempre que nós, eu quero dizer caras que se parecem comigo, fazemos alguma coisa que transcende gêneros ou coisas assim, ele sempre coloca alguma categoria urbana ou de rap. Na categoria de álbum principal, se eu não me engano, é o segundo ano que eles aumentaram a quantidade de indicados, meio que o Oscar fez. E aí você tem pelo menos 3 nomes que eu não colocaria. Eu colocaria o Igor. Eu acho que esse sim é um álbum importante, criticamente aclamado, publicamente aclamado. E aí você tem o Bon Iver com o seu I, você tem o Father of the Bride do Vampire Weekend, você tem I Use It to Know Her da Her. Nenhum dos três, por mais que bons álbuns que eles são,
eu colocaria essa categoria. E o Tyler, ele é um álbum, o Igor, ele é um álbum que ele é muito mais disruptivo, ele é muito mais uma coisa à frente do seu gênero, que inclusive quando ele disse a coisa de categorizar entre urbano, de rap, há um problema na música atual, e a gente vê o Grammy um resultado disso, essas subcategorizações e não entender como subcategorizar as músicas, sacou? Como colocar em determinado gênero, em vez de botar um só, tipo, álbum de rap, e você botar um monte de álbum de rap ali, álbum de R&B, um monte de álbum de R&B, é complexa a discussão, eu sei, mas as performances desse ano, os indicados desse ano mostram o quanto cada vez mais o caminho da música é essa multipluralidade, onde você tem um artista como Tyler, que ele consegue ter R&B, rap, trap, rock, metal, sei lá, punk, você vai botando um monte de coisa e você vai criando o que foi o Igor. Ele passa do espectro do R&B, do rap. Quando eu digo isso, você vê inclusive pela performance dele no Grammy desse ano. Inclusive, no 2018, que tinha só acho que 5 indicados, todos os 5 eu acho super merecedores de estarem ali. 24K Magic do Bruno Mars, por mais que, de novo, não era daquele ano, era de 2 anos antes. Por que foi indicado daquele ano? Porque tem tempo que você pode ser indicado e tudo, mas tinha Melodrama da Lorde, tinha o 4044 do Jay-Z, tinha o Damn do Kendrick, tinha o Wake My Love do Childish Gambino, mas não tava o Flower Boy do Tyler, que já tinha sido puta elogiado e concorreu a melhor álbum de rap. E aí, como o Kendrick tava concorrendo também a álbum de rap, ele meio que, você não vai ganhar o principal, mas a gente vai te dar o melhor de rap aqui. Você vai também, ao mesmo tempo que criando essas subcategorias, como acontece no Oscar, você vai dando em outras categorias e na principal você dá pra uma que seja, eu acho que mais chapa branca ou que mais facilmente aceita pelas pessoas. De novo, por isso que ele é segregador, pouco representativo, pouco entendendo o cenário que você tá. Mas aí voltando ao que eu digo da apresentação do Tyler ser muito sintomática do que foi isso, eu vi uma matéria na Kerrang, que é um site de metal e de rock, falando o quanto que o Tyler, The Creator, ele é muito metal. E foi uma performance que as pessoas ficaram muito impressionadas, o quanto visceral, o quanto brutal foi a performance. Pra quem nunca ouviu o Tyler, The Creator, as pessoas têm essa impressão. O Tyler é assim. O Tyler, ele não é uma coisa só. É difícil ser classificada. Ao mesmo tempo que outras apresentações eu acho que foram muito foda nisso. A gente tem a Lizzo, assim como o Tyler, ela é R&B, ela é rap, ela é trap, ela é soul, ela é pop, ela é tudo junto e mais. Ela é a Lizzo, como a Billie Eilish, como a Lana Del Rey, como a Ariana Grande. A representatividade das mulheres e da pluralidade, não só musical, mas de identidades de cada uma delas, seja de faixa etária, seja de raças, seja de gêneros, que estava sendo apresentado, que tenha sido apresentado cada vez mais na música. Isso é muito importante. A Lizzo, ela não é o que o padrão da indústria, o padrão das mulheres popstars, elas são. Mas ela se tornou a popstar que a gente precisa hoje em dia. Não só visualmente, mas sonoramente, quanto na mensagem empoderadora dela. É foda pra caralho isso. Ela abrindo o Grammy, a performance é muito, muito maravilhosa com 'Cause I Love You e Truth Hurts também, que foi uma das músicas, inclusive, que ela foi um dos prêmios que ela venceu. E aí você tem também o Lil Nas X, que foi um outro dos grandes. A Lizzo ganhou 3 Grammys, né? E a gente tem o Lil Nas X, que ganhou 2 Grammys, era um dos grandes concorrentes do ano. Eu também não concordo, talvez, de estar, mas que eu gosto do trabalho dele, mas eu acho que como álbum do ano, tá mais porque ele tem uma cara mais GP, eu botaria talvez outra coisa, mas que eu gosto pra caramba. E acho que assim como a apresentação dele, junto com a do Tyler, e acho que da Rosalía, talvez eu também, digamos assim, eu coloque, mas eu já vou comentar um pouco dela. Eu acho que foi outra injustiçada também, mas eu acho que quando você bota no mesmo palco um cara negro, jovem, gay, e ele tá cantando uma música de rap com algumas coisas meio de hard rock, muito de country, e aí você traz o maior grupo de K-pop do mundo, ou o Grammy ainda não abraçando o K-pop, quando eu digo que tá delineando os caminhos da música, tem algumas coisas que ainda não estão lá. K-pop é uma unanimidade global no sentido de pop e ainda não está representado ainda, seja indicado,
seja até com shows mais especificamente ainda. Teve alguns artistas que já fizeram, o próprio BTS já apresentou ano passado, mas aí você tem na mesma faixa e na mesma apresentação um cenário rodando pra uma megalomania de coisas e um single tão único e tão com cara de hit, com aquela cara de grudento, com aquela cara tipo assim, caraca, que vai ficar pra posteridade. Você tem um dos maiores da atualidade, que é o Diplo, você tem um sucesso mirim de country, que é o Manson Racing, você tem o Billy Ray Cyrus, que é o pai da Miley Cyrus. Depois que acaba a música, depois que acaba toda essa junção, você ainda tem uma versão remix, que depois foi posteriormente lançado, de um dos grandes rappers da história, com um dos novos rappers promissores da nova geração, cantando uma música que ela... E o Lil Nas X com um visual muito Matrix, né, nessa música. E você tem ali uma música que ela flerta muito com grunge, por exemplo, que tem muito nesse disco dele, com vários elementos de rock, pop punk, essa mistura, que tá sendo rap buscando também. Isso é do cacete, cara. E agora, entrando já na Billie Eilish, com seus 6 prêmios, 7, se a gente contar o Phineas, né, o irmão dela, que ganhou como produtor produtor do ano, de álbum não clássico. Ela ganhou de melhor álbum pop vocal, melhor música do ano, melhor álbum do ano, gravação do ano e ganhou como novo artista. Eu daria esse prêmio pra Rosalía. Se você tá querendo fazer 1000 categorias para poder dar o máximo de prêmios possível para as pessoas, se uma artista dessa vai monopolizar essa quantidade de prêmios mais que merecidamente, uma das poucas vezes que eu vou falar isso que o Grammy conseguiu fazer, mas eu acho que outros artistas de outros gêneros, para globalizar e merecidamente, né, ganhar só para dar tipo como se fosse um tapinha nas costas e uma parada tipo meio prêmio de consolação, não. A Rosalía, ainda mais porque a Billie Eilish, ela tá mais no mercado há um pouquinho mais de tempo, a Rosalía poderia ter ganho, porque ela chegou no grande público norte-americano recentemente. E ela tá fazendo também uma coisa muito única, que é esse flamenco pop, que é uma parada muito única e trazendo uma sonoridade como o reggaeton tá trazendo, a sonoridade latina com uma outra identidade, com uma outra pegada. Mas a Billie Eilish, ela é o ápice pra mim, que deve ter acontecido com o Lil Nas X, deve ter acontecido com a Lizzo, que é o quanto que, por mais que seja mainstream, os vencedores, em boa parte também, há uma grande parcela do público que ainda não conhece muita coisa, principalmente coisa que está sendo tocado na rádio. Por quê? Durante muito tempo, a gente vive nesse dilema de que tudo que é muito comercial não é de qualidade. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma época que muitas coisas que estão tocando na rádio, muitas coisas que são comerciais, que estão conseguindo ser comerciais, elas têm não só muita identidade, mas muita qualidade e elas têm muita coisa a dizer, elas têm muito propósito. E a música da Billie Eilish é muito reflexo disso. Eu vi muitas matérias, eu vi conversas em grupos de Facebook, por aí, as pessoas perguntando quem era a Billie Eilish. Dos álbuns que estavam concorrendo ao álbum do ano, eu acho que pra mim ficaria ali a luta entre a Lizzo, era a Ariana, era a Lana Del Rey e a Billie Eilish. Talvez a Lana vencer, como aconteceu algumas vezes em Oscar, outras premiações também, por um conjunto da carreira, por essa década maravilhosa e de puta trabalho, consolidação que ela tá tendo. Inclusive, se não fosse a Lana Del Rey, talvez não existisse Billie Eilish. Meio que ela não seja totalmente influenciada pela Lana Del Rey, mas a Lana Del Rey abriu caminhos e sonoridades que a Billie Eilish, ela meio que foi transgressora, ela meio que levou pra frente, ela conseguiu redimensionar, reconstruir esse tipo de sonoridade. E a Lana com seu melhor trabalho aqui, então talvez ali fosse legal se o prêmio fosse pra ela, mas como há toda a questão de hype também, o hype pela ela ser muito nova, a menina mais nova a ganhar na história, ela trazer uma sonoridade muito única, muito nova, muito, de novo, transgressora, e fazer uma coisa que ao mesmo tempo que é muito refinado, é muito intimista, mas ao mesmo tempo é muito brutal, é muito pesado, é muito porradão, e dançante pra caramba, com letras que são pra uma menina na época que ela começou a escrever, 16, 17, 18 anos, letras muito complexas, letras muito profundas, mas falando que temas são muito pertinentes e que é legal uma adolescente comunicar o que ela sente para outros adolescentes. Eu acho que os jovens, eu acho que eles conseguem absorver isso muito melhor. E falando sobre suicídio, falando sobre depressão, falando sobre solidão, falando sobre aceitação do próprio corpo, falando sobre coisas que realmente precisam ser debatidas e que ela conseguiu passar isso de um jeito que soasse interessante, comunicasse tanto jovens quanto adultos. Houve naquele dia toda uma comunhão de coisas, de sonoridades, de ideias, fez com que esse Grammy fosse especial e que a gente pudesse vislumbrar e ter questionamentos ainda sobre
como avaliar música, como entender para que lado a música está caminhando. Cada vez mais essa década provou muito isso, de dificilmente uma banda, dificilmente um artista, ele ficava num gênero só. E gêneros que eram relegados, como K-pop, como reggaeton, até a ascensão monumental do rap. De novo, o próprio mercado acho que vai reagir, a própria indústria vai reagir de um jeito. Tá, o que mais a gente pode trazer de novidade? O que mais a gente pode abranger? E a gente tem artistas, isso é fundamental, artistas, a gente não tem produtos, a gente tem artistas que vão fazer com que essas músicas, com que essas ideias, elas sejam valiosas, elas sejam coisas que sejam pertinentes, elas sejam coisas que, por mais que sirvam como entretenimento, mas elas também sirvam como conexão pessoal, como coisas que sejam levadas para a posteridade, como obras a serem admiradas, colocadas como relevantes, como importantes. Então, esse Grammy, como começo de uma década, mas ao mesmo tempo encerrando muitas das ideias sonoras de uma década, ele vai ser provavelmente lembrado, acho que nos próximos anos. Desculpa se o programinha ficou grande, desculpa se eu demorei um pouquinho para fazer ele, mas é isso. Eu queria comentar, eu queria expor um pouco minhas ideias e o que você acha, comenta aqui embaixo e vamos continuar trocando essa ideia. E então esse foi o programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, foi!